No Natal, meu filho perguntou: Mãe, por que você veio? A sala ficou gelada e, por um segundo, me senti invisível. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um instante isso parecer familiar, eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Helena e eu tenho 82 anos. Eu moro em um pequeno apartamento na Tijuca, Rio de Janeiro, onde as paredes guardam mais memórias do que esperanças hoje em dia. A luz da manhã se filtra através de persianas empoeiradas, lançando sombras sobre fotografias que um dia me trouxeram alegria, mas que agora parecem acusações me encarando de volta. Minhas mãos tremem um pouco enquanto sirvo meu café, o mesmo ritual que realizo sozinha há 10 anos, desde que o Ricardo se foi. O cheiro daquele café costumava me confortar. Ricardo se sentava à minha frente na nossa pequena mesa de cozinha, lendo o jornal em voz alta enquanto eu planejava nosso dia. Agora, esse mesmo aroma apenas me lembra de tudo o que perdi. A mesa é grande demais para uma pessoa, pequena demais para a família que raramente visita. O silêncio neste apartamento é ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido distante do trânsito na rua Conde de Bonfim e pela discussão ocasional dos vizinhos de cima. A manhã de Natal deveria ter sido diferente. Eu tinha meu vestido bom estendido na cama, aquele azul marinho com pequenos botões de pérola que Ricardo sempre dizia que fazia meus olhos brilharem. Eu tinha embrulhado presentes para todos semanas atrás, gastando um dinheiro que provavelmente não deveria em brinquedos para a Lívia, minha neta de 8 anos, e um suéter bonito para o Lucas, meu filho. Os presentes ficavam sob minha pequena árvore artificial, uma lembrança patética do pinheiro imponente que costumávamos ter quando Ricardo era vivo, quando nossa casa no recreio transbordava de risadas e do caos das reuniões de família. Mas então veio aquele telefonema. A voz de Lucas era seca, sem emoção, cortando a paz da minha manhã como uma faca na manteiga. Mãe, sobre hoje. Talvez seja melhor você não vir. A família da Camila já está aqui, e a casa está ficando cheia. Você entende, né? Eu entendia perfeitamente. Entendia que, mais uma vez, estava sendo deixada de lado, feita para me sentir um inconveniente na vida das pessoas que eu mais amava. Mas eu disse o que sempre dizia. Claro, meu filho. O que for melhor para todos. Minha voz estava firme, treinada em esconder a decepção. Afinal, eu já tinha tido muita prática. O silêncio depois que desliguei foi esmagador. Sentei-me na minha poltrona gasta, aquela que Ricardo me deu no meu 60º aniversário, e encarei aqueles presentes embrulhados. A música de Natal tocando baixinho no meu rádio antigo, de repente pareceu zombeteira. Noite feliz, de fato. Silenciosa, solitária e esquecida. Lembro-me de pegar uma das fotos da mesinha lateral, uma foto de Lucas quando ele tinha 5 anos, com a janelinha nos dentes e um sorriso largo, sentado nos ombros de Ricardo na Quinta da Boa Vista. Aquele garotinho me amava incondicionalmente naquela época. Quando isso mudou? Quando me tornei alguém que ele tolerava em vez de valorizar? As lágrimas vieram lentamente no início, depois em ondas que abalaram meu corpo inteiro. Chorei por Ricardo, pela solidão que se tornou minha companheira constante, pela família que parecia ter esquecido que eu existia. Mas, principalmente, chorei pela mulher que eu costumava ser, forte, valorizada, essencial para as pessoas que mais importavam. Veja bem, nem sempre foi assim. Quando Ricardo era vivo, eu era o coração da nossa família. Nossa casa era o ponto de encontro, o centro de celebrações e conforto. Os almoços de domingo eram obrigatórios, não opcionais. Os preparativos para as festas começavam semanas antes, com todos ajudando, todos animados para estarem juntos. Eu era necessária naquela época. Eu era querida. Mas 10 anos atrás, quando Ricardo teve o ataque cardíaco bem ali na nossa cozinha, enquanto eu fazia sua carne assada favorita, tudo mudou. Ele caiu tão de repente, tão silenciosamente.
Em um momento estávamos conversando sobre nossa próxima viagem de aniversário para Petrópolis. No momento seguinte eu estava ligando para o 192, fazendo uma massagem cardíaca que mal lembrava de um curso da Cruz Vermelha décadas atrás, implorando para que ele ficasse comigo. Ele não ficou. Depois do funeral, depois que as condolências pararam de chegar e as travessas de comida foram devolvidas, descobri o quanto nossas finanças haviam sofrido durante a doença de Ricardo. As contas médicas eram assustadoras. A hipoteca da nossa casa estava afundada em dívidas. Minha aposentadoria de professora mal cobria o básico. Foi quando Lucas interveio, meu salvador da pátria, oferecendo-se para ajudar a administrar meu dinheiro, para garantir que eu fosse cuidada. Não se preocupe com nada, mãe, ele disse, com o braço em volta dos meus ombros enquanto estávamos no escritório do advogado, assinando papéis que eu mal entendia. Eu cuido de tudo. Você só precisa focar em melhorar. Melhorar. Como se o luto fosse uma doença com cura, com um prazo para recuperação. Mas eu confiei nele. Lucas era meu único filho, meu orgulho e alegria. Um empresário de sucesso com investimentos na bolsa de valores e em criptomoedas. Ele entendia de dinheiro de maneiras que eu nunca entendi. Quando ele sugeriu que eu vendesse a casa e me mudasse para um apartamento menor, quando ele se ofereceu para investir o dinheiro da venda para me dar um retorno melhor, eu concordei. Afinal, o que eu sabia sobre Bitcoin, ações e instrumentos financeiros complexos? Olhando para trás agora, consigo ver os sinais de alerta que escolhi ignorar. A maneira como as visitas de Lucas se tornaram menos frequentes depois que os papéis foram assinados. A forma como ele sempre parecia estar com pressa quando vinha, checando o celular constantemente, inventando desculpas para sair mais cedo. A maneira como ele começou a pedir empréstimos que nunca mais foram mencionados. Mãe, preciso pegar R$ 10.000 emprestado para uma oportunidade de negócio, ele dizia, com a voz urgente ao telefone. É um negócio certo, com retorno garantido em 6 meses. Você vai ter seu dinheiro de volta com juros. Eu dizia sim todas as vezes. Como poderia não dizer? Este era meu filho, o homem que eu criei, a única pessoa que me restava no mundo que me conectava a Ricardo, a vida que construímos juntos. Cada vez que eu transferia dinheiro da minha poupança cada vez menor, eu dizia a mim mesma que era um investimento em nosso relacionamento, uma prova de que eu ainda era útil, ainda valiosa para ele. Os pedidos se tornaram mais frequentes, os valores maiores. Consertos de carro de emergência que custaram 15.000. Despesas médicas inesperadas para a Camila, que o plano de saúde não cobria. 25.000. Um negócio que exigia fluxo de caixa imediato. 30.000. Todas as vezes, Lucas tinha uma explicação perfeitamente razoável. Todas as vezes ele prometia me pagar de volta. E todas as vezes eu acreditava nele porque precisava acreditar. Minha conta poupança, antes robusta o suficiente para garantir minha segurança para o resto da vida, começou a encolher. Os investimentos que Lucas havia feito em meu nome pareciam desaparecer no ar. Quando eu perguntava sobre eles, ele acenava com a mão de forma displicente e mudava de assunto. Não se preocupe com os detalhes, mãe. Eu tenho tudo sob controle. Mas eu estava começando a me preocupar. Os valores que eu recebia a cada mês estavam ficando menores. Meu aluguel estava se tornando mais difícil de cobrir. Comecei a fazer compras em supermercados mais baratos, comprando marcas genéricas, pulando refeições quando o dinheiro estava curto. Eu dizia a mim mesma que era temporário, que os empreendimentos de Lucas dariam certo eventualmente, que meu sacrifício valeria a pena. Enquanto isso, Lucas e Camila viviam melhor do que nunca. Eles compraram uma bela casa na Barra da Tijuca, tiraram férias caras para a Europa, dirigiam carros de luxo que custavam mais do que eu costumava ganhar em um ano. Camila postava fotos nas redes sociais de seu estilo de vida luxuoso, bolsas de grife e joias que brilhavam em fotos de restaurantes de lugares que eu não conseguia pronunciar, muito menos pagar. E Lívia, minha preciosa neta, estava crescendo nesse mundo de abundância,
enquanto eu contava centavos para a passagem de ônibus para visitá-los. Quando eu conseguia vê-la, o que se tornou cada vez mais raro, ela tagarelava animadamente sobre a última viagem deles, a nova piscina. O pônei que estavam pensando em comprar para o quintal. Vovó, por que você não tem uma casa grande como a nossa? Ela me perguntou uma vez, seus olhos inocentes de 8 anos arregalados de curiosidade. Eu não sabia como responder a ela. Como eu poderia explicar que o pai dela tinha essencialmente tomado minha casa grande, minha segurança, meu futuro, e transformado isso na fortuna deles enquanto me deixava com quase nada para sobreviver? A solidão estava se tornando insuportável. Meus velhos amigos do bairro onde Ricardo e eu morávamos tinham se mudado ou falecido. O centro para idosos na Tijuca era deprimente, cheio de pessoas que pareciam ainda mais perdidas e esquecidas do que eu. Eu ficava no meu pequeno apartamento por dias sem falar com outro ser humano, observando o mundo passar pela minha janela, imaginando se alguém notaria se eu simplesmente desaparecesse. Minha saúde também estava piorando. O estresse da preocupação financeira estava me consumindo por dentro. Desenvolvi pressão alta, dores de cabeça crônicas, insônia que me deixava exausta e confusa. Quando mencionei esses problemas a Lucas durante um de seus raros telefonemas, ele os descartou. Mãe, você está apenas envelhecendo. Acontece com todo mundo. Talvez você devesse procurar um médico. Procurar um médico com que dinheiro? Meu plano de saúde mal cobria o básico, e os medicamentos de que eu precisava estavam se tornando cada vez mais caros. Comecei a pular doses para fazê-los durar mais, racionando meus comprimidos como uma sobrevivente de guerra. As microagressões eram constantes, mas sutis. Lucas me ligava apenas quando precisava de algo, nunca apenas para saber como eu estava. Quando eu tentava expressar minhas preocupações com dinheiro, ele me fazia sentir tola, ignorante, excessivamente emotiva. Mãe, você não entende como investimentos funcionam, ele dizia, com a voz paternalista. Você tem que confiar em mim. Estou protegendo seus interesses. Camila era ainda pior. Ela sorria docemente na minha frente, mas fazia comentários que cortavam fundo. Helena, você realmente não deveria se preocupar tanto com dinheiro na sua idade. Deveria apenas relaxar e aproveitar sua aposentadoria. Fácil para ela dizer, usando um colar que custava mais do que minha renda mensal. As reuniões de família se tornaram exercícios de humilhação. Eu chegava com presentes feitos em casa porque não podia pagar pelos comprados em lojas, enquanto todos os outros trocavam presentes caros. Eu me oferecia para ajudar na cozinha, apenas para ouvir que minha comida não era sofisticada o suficiente para seus jantares. Eu tentava contribuir para as conversas sobre suas viagens, seus investimentos, seus círculos sociais, apenas para ser recebida com sorrisos educados que não alcançavam os olhos. A vovó conta as mesmas histórias de novo e de novo. Ouvi Camila sussurrar para Lucas uma vez, pensando que eu não podia ouvir. É meio triste, na verdade. Triste. Era isso que eu havia me tornado para eles. Uma mulher idosa e triste, apegada a uma relevância em uma família que havia crescido e me superado. Mas o que eles não entendiam era que aquelas histórias eram tudo o que me restava da mulher que eu costumava ser, da vida que Ricardo e eu havíamos construído, das memórias que provavam que um dia eu importei. O ponto de ruptura veio na primavera passada. Eu estava me sentindo doente há semanas, uma tosse persistente e um cansaço que não passavam. Quando evoluiu para uma pneumonia, fui hospitalizada por 10 dias. Liguei para Lucas do meu leito de hospital, esperando que ele corresse para o meu lado da mesma forma que eu corria para o dele sempre que ele precisava de mim quando criança. Mãe, não posso ir agora, ele disse com a voz distraída. Estamos fechando a compra de um novo imóvel de investimento e não posso sair. A Camila vai tentar passar aí se tiver uma chance. Camila nunca veio. Fiquei deitada naquela cama de hospital estéril, ouvindo as máquinas apitarem e zumbirem ao meu redor, observando outros pacientes receberem visitas de familiares preocupados, e percebi com clareza cristalina que estava completamente sozinha. Quando recebi alta,
Peguei um táxi para casa porque Lucas estava ocupado demais para me buscar. O apartamento parecia mais frio do que nunca, mais estranho do que familiar. Sentei-me no meu sofá, ainda fraca da doença, e tentei entender como minha vida havia se encolhido a isso. 4 paredes, TV a cabo básica e a preocupação constante se eu poderia pagar o aluguel do próximo mês. Foi quando encontrei os papéis. Estava procurando em alguns documentos antigos, tentando organizar minhas finanças para entender exatamente quão ruim era minha situação, quando descobri algo que fez meu sangue gelar. Havia documentos de empréstimo com minha assinatura, pedidos de cartões de crédito que eu não me lembrava de ter aberto, carteiras de investimento que mostravam perdas massivas, tudo em meu nome, tudo aparentemente gerenciado por Lucas. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia página após página de devastação financeira. Lucas não tinha apenas pego dinheiro emprestado de mim. Ele havia usado minha identidade, meu crédito, minhas economias de uma vida inteira como garantia para seus empreendimentos. Quando esses investimentos falharam, era o meu nome na dívida, o meu futuro que pagava o preço. A pior parte foi uma cópia de uma conversa entre Lucas e Camila que havia sido acidentalmente incluída na papelada, provavelmente impressa de um e-mail ou fio de mensagens de texto. Eles estavam discutindo minha situação financeira como se eu fosse uma mercadoria, um recurso a ser esgotado. A velhinha ainda tem aquela conta de aposentadoria com uns 250 mil, Lucas havia escrito. Provavelmente consigo fazer ela liberar isso no próximo mês. Ela confia em mim completamente. A resposta de Camila foi ainda mais arrepiante. Ótimo. Precisamos disso para a entrada da casa de praia. Ela não vai viver para sempre mesmo. Então, qual a diferença? Eu li aquelas palavras repetidamente, cada vez sentindo um pedaço do meu coração se quebrar e virar pó. Meu próprio filho, o bebê que eu amamentei em noites sem dormir, a criança pela qual me sacrifiquei, o homem em quem confiei minha vida, estava calculando friamente como extrair cada último centavo da minha existência. Naquela noite, não dormi. Sentei-me na minha cozinha, olhando para aqueles documentos espalhados pela mesa como evidência da minha própria tolice. A delicada xícara de porcelana que Ricardo me trouxera de Portugal estava na minha frente. Uma das poucas coisas preciosas que me restavam de nossa vida juntos. Sem pensar, eu a peguei e deixei cair no chão. O som dela se quebrando foi de alguma forma satisfatório, final. Os cacos se espalharam pelo linóleo como minhas ilusões sobre minha família, sobre meu lugar no mundo, sobre o que minha vida havia se tornado. Ajoelhei-me e juntei os cacos, cortando meu dedo em uma borda afiada. A pequena gota de sangue pareceu apropriada de alguma forma, uma manifestação física das feridas que haviam sido infligidas ao meu espírito. Enquanto limpava a cerâmica quebrada, tomei uma decisão. Eu estava farta de ser uma vítima. Estava farta de ser usada. Estava farta de permitir que meu amor fosse usado como uma arma contra mim. Na manhã seguinte, liguei para uma advogada. Doutora, Mariana Souza era uma mulher gentil na casa dos 50 anos, especializada em abuso financeiro de idosos. Seu escritório era pequeno, mas acolhedor, cheio de plantas e fotos de família que me lembravam como são os relacionamentos saudáveis. Ela ouviu minha história sem julgamento, ocasionalmente fazendo anotações, seu rosto ficando mais preocupado à medida que eu descrevia a extensão da manipulação de Lucas. Dona Helena? Ela disse quando terminei. O que foi feito com a senhora não é apenas moralmente errado, é ilegal. Abuso financeiro de idosos é um crime grave. E seu filho cometeu vários delitos. A palavra delitos me atingiu com força. Apesar de tudo o que Lucas tinha feito, ele ainda era meu filho. A ideia de ele enfrentar acusações criminais me deixou enjoada. Eu não quero mandá-lo para a prisão, eu disse rapidamente. Eu só quero minha vida de volta. Quero meu dinheiro de volta. Quero me sentir segura novamente. Mariana assentiu compreensivamente. Podemos seguir com uma ação civil primeiro. Às vezes,
A ameaça de um processo criminal é suficiente para motivar a cooperação. Mas Helena, posso chamá-la de Helena. Você precisa entender que isso pode danificar permanentemente seu relacionamento com sua família. Eu ri, mas não havia humor nisso. Mariana, que relacionamento? Eu já estou danificada. Eles já me descartaram. A única diferença é que agora eu sei disso. Nas semanas seguintes, Mariana me ajudou a entender toda a extensão do que Lucas havia feito. Ele havia obtido uma procuração sobre minhas finanças por meio de documentos que eu mal me lembrava de ter assinado, documentos que ele me apresentou durante minha névoa de luto após a morte de Ricardo. Usando essa autoridade, ele havia sistematicamente esvaziado minhas contas, usado meu crédito para garantir empréstimos para seus empreendimentos e, quando estes falharam, me deixou com a dívida. A casa de praia que Camila mencionou foi comprada inteiramente com o meu dinheiro. Os carros de luxo, os jantares caros, as férias na Europa, tudo financiado pelo que deveria ter sido minha segurança na velhice. Enquanto isso, eu vivia à beira da pobreza, racionando meus medicamentos e pulando refeições para sobreviver. A boa notícia, Mariana me disse, é que podemos reverter a maior parte disso. A procuração foi obtida sob falsas alegações, muitas das transações foram claramente fraudulentas e temos documentação que comprova o abuso. Seu filho foi muito descuidado com seus registros. O processo legal foi lento e emocionalmente exaustivo. Cada documento que revisávamos era um novo lembrete de quão completamente eu havia sido traída. Mas, pela primeira vez em anos, senti que tinha uma defensora, alguém que estava lutando por mim em vez de contra mim. Enquanto isso, eu tinha que continuar vivendo com as consequências das escolhas de Lucas. Meu aluguel estava 3 meses atrasado. Eu estava recebendo avisos ameaçadores de empresas de cartão de crédito por dívidas que eu nem sabia que existiam. E minha saúde estava se deteriorando com o estresse. Mas algo mais estava acontecendo também. À medida que o processo legal avançava, à medida que eu começava a entender a dimensão do que havia sido feito comigo, senti uma centelha de algo que não experimentava há anos: raiva. Não a aceitação triste e derrotada que eu vinha carregando, mas uma raiva real e justa pela injustiça da minha situação. Comecei a dizer não. Quando Lucas ligou pedindo outro empréstimo, eu disse não. Quando Camila me convidou para jantar, mas esperava que eu levasse uma garrafa de vinho cara que eu não podia pagar, eu disse não. Quando eles me pediram para cuidar da Lívia por um fim de semana, enquanto iam em outra viagem financiada com meu dinheiro, eu disse não. Cada não parecia uma pequena vitória, uma minúscula recuperação da minha dignidade. A reação de Lucas foi rápida e feia. Ele começou a aparecer no meu apartamento sem avisar, exigindo saber por que eu estava sendo difícil. Seu rosto ficava vermelho de raiva quando eu recusava seus pedidos, sua voz assumindo um tom ameaçador que eu nunca tinha ouvido antes. Mãe, você está sendo irracional, ele dizia, andando de um lado para o outro na minha pequena sala como um animal enjaulado. A família deve se ajudar. Você está sendo egoísta. Egoísta. Depois de dar tudo a ele, depois de sacrificar minha segurança para seu benefício, depois de permitir seu estilo de vida ao custo do meu próprio bem-estar, eu estava sendo chamada de egoísta por finalmente proteger o pouco que me restava. Lucas, eu disse durante um desses confrontos, minha voz mais firme do que eu me sentia, eu não tenho mais dinheiro para te dar. Mal estou sobrevivendo como estou. Ele riu, um som cruel que me atravessou. Qual é, mãe? Você está sendo dramática. Você tem aquela conta de aposentadoria. E sei que tem dinheiro escondido em algum lugar. Você não precisa de muito na sua idade, de qualquer maneira. O desprezo em sua voz era inconfundível. Para ele, eu não era uma pessoa com necessidades, sentimentos e direitos. Eu era um recurso a ser extraído, uma conta bancária com emoções inconvenientes anexadas. Foi quando eu contei a ele sobre a advogada. A cor sumiu do rosto de Lucas quando mencionei o nome de Mariana Souza. Ele tentou se impor, me intimidar para abandonar a ação legal, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Pela primeira vez em anos,
Ele era quem se sentia impotente. Você não pode estar falando sério, ele disse, sua voz se elevando. Eu sou seu filho. Como você pode fazer isso com sua própria família? Como você pôde fazer isso comigo? Retruquei, surpreendendo a mim mesma com a força na minha voz. Como pôde pegar tudo o que eu tinha e me deixar sem nada? Como pôde roubar minha segurança, minha dignidade, meu futuro? Ele saiu naquele dia sem outra palavra, batendo a porta do meu apartamento com tanta força que os quadros na parede tremeram. Fiquei ali no silêncio repentino, meu coração batendo forte, e percebi que me sentia melhor do que em anos. A batalha legal durou 6 meses. Durante esse tempo, Lucas tentou de tudo para me fazer desistir do caso. Ele alternava entre ameaças e desculpas, entre promessas de consertar as coisas e acusações de que eu estava destruindo a família. Camila tentou uma abordagem diferente. Ela ligava chorando, me dizendo o quanto o processo estava causando estresse, como estava afetando a Lívia, como Ricardo ficaria desapontado se soubesse que eu estava atacando seu filho. Helena, ela soluçava ao telefone. O Lucas cometeu alguns erros, mas ele é da família. Não podemos resolver isso sem advogados? Pense no que isso está fazendo com a Lívia. A manipulação era tão óbvia agora que eu me perguntava como pude ter caído nela. Eles não estavam preocupados com a união da família. Estavam preocupados com o acesso ao meu dinheiro. Eles não estavam preocupados com o bem-estar da Lívia. Estavam preocupados em manter o estilo de vida que meu sacrifício havia financiado. Mas houve um membro da família que me surpreendeu. Dona Catarina, minha vizinha do corredor, tornou-se uma fonte inesperada de força durante este tempo difícil. Cate tinha 75 anos, uma enfermeira aposentada cujo marido havia morrido 5 anos antes. Ela vinha observando minha situação com crescente preocupação e não tinha medo de se manifestar. Helena, ela disse uma tarde enquanto tomávamos chá em seu apartamento, o que esse rapaz fez com você é criminoso. Eu já vi abuso suficiente nos meus anos como enfermeira para reconhecê-lo. E minha filha, você está sofrendo um abuso. O apartamento de Cate era quente e acolhedor, cheio do cheiro de biscoitos caseiros e do som de música clássica tocando suavemente ao fundo. Me lembrava de como minha vida costumava ser, do que poderia ser novamente se eu encontrasse a coragem de reivindicá-la. Eu me sinto tão culpada, admitia ela, mexendo açúcar no meu chá com a mão trêmula. Ele é meu filho. Eu deveria ser capaz de perdoá-lo, de encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Cate se inclinou para a frente, sua mão enrugada cobrindo a minha. Helena, amar não significa permitir que você seja destruída pelas escolhas de outra pessoa. Amar não significa permitir um comportamento que está te machucando. Às vezes, amar significa estabelecer limites, mesmo com a família. Suas palavras foram como uma boia salva-vidas lançada a uma pessoa que se afogava. Por meses, eu vinha questionando meu próprio julgamento, me perguntando se estava exagerando, se estava sendo muito dura. Mas Cate via a situação com clareza, e sua validação me deu força para continuar lutando. A resolução legal veio pouco antes do Natal, quase exatamente 1 ano após aquele telefonema devastador em que Lucas me desconvidou para o jantar de Natal. Mariana havia negociado um acordo que restauraria a maior parte dos meus bens roubados e garantiria meu futuro financeiro. Lucas teria que vender a casa de praia, liquidar alguns de seus investimentos e devolver o dinheiro que havia tirado de mim, mais juros e honorários advocatícios. Mais importante, todas as procurações foram rescindidas e limites legais estritos foram estabelecidos para prevenir qualquer abuso financeiro futuro. Lucas também foi obrigado a frequentar terapia para agressores financeiros, embora eu duvidasse que ele levasse a sério. Mas a verdadeira vitória não foi financeira, foi pessoal. Eu havia encontrado minha voz novamente. Havia aprendido a me valorizar, a me proteger, a exigir o respeito que eu merecia. No dia em que o acordo foi finalizado, fiz algo que não fazia há anos.
Fui fazer compras para mim mesma. Não compras de supermercado ou de necessidade, mas o tipo de compras que Ricardo e eu costumávamos fazer juntos, olhando as vitrines apenas pelo prazer de fazê-lo. Comprei um vestido novo. Um lindo vestido azul que realçava meus olhos, assim como aquele que Ricardo costumava elogiar. Comprei sapatos novos, confortáveis, mas estilosos. Até comprei um pouco de maquiagem, algo que não usava há meses porque raramente saía do apartamento e não tinha para quem me arrumar. Quando cheguei em casa e me olhei no espelho, mal reconheci a mulher que me encarava. Ela parecia confiante, digna, viva de uma forma que eu não via há anos. Naquela noite, Lucas ligou. Sua voz era diferente, menor de alguma forma, desinflada. Mãe, ele disse, eu sei que errei. Sei que te magoei. Eu estava esperando. Será que poderíamos tentar resolver as coisas? Talvez começar de novo? Por um momento senti o antigo puxão, o instinto materno de confortá-lo, de fazer tudo ficar bem. Mas então me lembrei dos documentos, da crueldade casual de suas palavras sobre minha expectativa de vida, dos anos de manipulação e desrespeito. Lucas, eu disse calmamente, eu te amo, mas não confio em você. E não posso ter um relacionamento com alguém em quem não confio. Se você quer reconstruir nosso relacionamento, vai ter que provar que mudou, não apenas prometer. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, com uma voz tão baixa que mal a reconheci, ele disse: Eu não sei como fazer isso, mãe. Isso é algo que você terá que descobrir, respondi. Eu não vou te ensinar a me tratar com respeito. Isso deveria vir naturalmente. Depois que desliguei, senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pelo relacionamento que havíamos perdido, pelo filho que eu pensei que conhecia, pelos anos da minha vida que foram roubados de mim. Mas também alívio. O alívio de finalmente dizer minha verdade, de finalmente me valorizar o suficiente para exigir um tratamento melhor. O Natal daquele ano foi diferente. Em vez de esperar ao telefone por um convite que poderia ou não vir, eu fiz meus próprios planos. Kate e eu nos voluntariamos em um sopão comunitário local, servindo refeições para pessoas que estavam passando por dificuldades, pessoas que me lembravam que eu não estava sozinha em enfrentar adversidades. Após nosso turno de voluntariado, Kate e eu fomos ao cinema, uma comédia romântica que nos fez rir até doer a barriga. Jantamos em um restaurante agradável, nada sofisticado, mas limpo e acolhedor, o tipo de lugar onde a garçonete nos chamava de querida, e perguntava sobre nosso dia. Sabe, Helena, disse Kate, enquanto compartilhávamos uma fatia de torta de limão. Este é o melhor Natal que eu tive em anos. Percebi que ela estava certa. Apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, eu me sentia mais em paz do que em uma década. Eu não estava esperando que outra pessoa validasse minha existência ou me desse permissão para ser feliz. Eu estava criando minha própria alegria, meu próprio propósito, meu próprio valor. Nos meses seguintes, comecei lentamente a reconstruir minha vida. Com minhas finanças restauradas, pude me mudar para um apartamento melhor em um bairro mais seguro. Não era tão grande quanto a casa que Ricardo e eu havíamos compartilhado, mas era meu, e eu o decorei com coisas que me faziam feliz. Plantas que prosperavam nas janelas ensolaradas, livros que eu sempre quis ler, móveis confortáveis que convidavam ao relaxamento. Comecei a fazer uma aula de pintura no centro comunitário local. Eu sempre amei arte, mas nunca senti que tinha tempo ou talento para persegui-la seriamente. Agora, cercada por outros idosos que estavam explorando sua criatividade, descobri que tinha um verdadeiro dom para a aquarela. Minhas pinturas eram simples, mas sinceras. Flores do jardim da minha memória, paisagens de viagens que Ricardo e eu fizemos, retratos de pessoas que tocaram minha vida. A instrutora, uma mulher gentil chamada Maria, mais ou menos da minha idade, me incentivou a inscrever algumas peças em uma exposição de arte local. Helena, ela disse, estudando uma de minhas pinturas de flores com interesse profissional.
Você tem um olho natural para cor e composição. Essas peças merecem ser vistas. A exposição de arte foi realizada em um antigo armazém convertido em Santa Teresa, com vista para a cidade. Quando entrei e vi minhas 3 pequenas pinturas penduradas nas paredes brancas ao lado de trabalhos de dezenas de outros artistas, senti um orgulho que não experimentava desde meus dias de professora. Ricardo teria ficado tão orgulhoso. Eu quase podia ouvir sua voz, a maneira como ele costumava me encorajar a seguir meus interesses, a acreditar em mim mesma mesmo quando eu não acreditava. Mas a maior surpresa da noite veio quando uma jovem mulher se aproximou de mim enquanto eu estava admirando minhas pinturas. Ela devia ter uns 30 anos, vestida profissionalmente, com olhos gentis que me lembravam alguém. Com licença, ela disse. Você é Helena Siqueira? A artista? Eu assenti, ainda não acostumada a pensar em mim mesma como artista. Meu nome é Júlia Valente, ela continuou. Sou compradora de arte para uma galeria local. Tenho observado a cena de arte da comunidade, procurando por novos talentos. Seu trabalho chamou minha atenção. Você estaria interessada em discutir uma pequena mostra em nossa galeria? Uma mostra em uma galeria. Aos 82 anos, depois de uma vida inteira colocando os sonhos de todos os outros antes dos meus, eu estava recebendo a chance de ter minha arte exibida profissionalmente. Fiquei tão chocada que mal conseguia falar. Mas mais do que a oportunidade em si, era o que a oportunidade representava. A prova de que eu ainda tinha valor, ainda tinha algo a oferecer ao mundo, ainda tinha razões para crescer, sonhar e ter esperança. Fiquei tão animada que liguei para Lucas para compartilhar a notícia antes de me lembrar que não estávamos mais nos falando de verdade. O telefone tocou 3 vezes antes de ele atender, sua voz cautelosa. Mãe, está tudo bem? Lucas, eu disse, minha voz borbulhando de empolgação. Tenho notícias. Vou ter uma exposição de arte em uma galeria em Santa Teresa. Você pode acreditar? Na minha idade, começando uma carreira como artista? Houve silêncio do outro lado da linha. Então, com uma voz que não reconheci, ele disse: Isso é realmente ótimo, mãe. Estou orgulhoso de você. Algo em seu tom me fez pausar. Lucas, eu disse gentilmente. Você está bem? Ele ficou quieto por tanto tempo que pensei que ele poderia ter desligado. Então, o ouvi respirar fundo, de forma trêmula. Mãe, ele disse, tenho ido à terapia como o tribunal ordenou. A doutora Peterson tem me ajudado a entender. A ver o que eu fiz com você. Eu não sei como me desculpar por tirar tanto de você. Eu não sei como consertar as coisas. Sua voz falhou nas últimas palavras, e senti meus instintos maternos aflorarem apesar de tudo. Mas desta vez, em vez de correr para confortá-lo, eu ouvi. Eu estava tão focado em construir riqueza, em acompanhar meus parceiros de negócios, em dar a Camila e Lívia tudo o que elas queriam. Ele continuou. Eu me convenci de que você não precisava de muito, que você era velha e tinha seus hábitos e não sentiria falta do dinheiro. Mas isso não é verdade, é? Você precisava de segurança. Você precisava de respeito. Você precisava se sentir valorizada. Sim, eu disse simplesmente. Eu precisava. Eu tirei isso de você, ele disse. Eu tirei sua dignidade e sua segurança e sua paz de espírito. E disse a mim mesmo que estava tudo bem porque eu era da família. Mas a família não deve machucar um ao outro assim. Pela primeira vez desde que descobri sua traição, ouvi um remorso genuíno em sua voz. Não os pedidos de desculpas manipuladores projetados para conseguir o que ele queria, mas uma compreensão real do mal que ele havia causado. Lucas, eu disse com cuidado. Eu aprecio você dizer isso, mas palavras não são mais suficientes. Preciso ver mudança, não apenas ouvir sobre ela. Eu sei, ele disse. Adúltera. Peterson diz que preciso aprender a ter relacionamentos que não se baseiem no que posso obter das pessoas. É mais difícil do que eu pensava. Conversamos por mais alguns minutos.
com cuidado, como duas pessoas aprendendo a falar a mesma língua novamente. Quando desligamos, me senti cautelosamente otimista pela primeira vez em meses. Talvez com o tempo, trabalho e um compromisso genuíno com a mudança, pudéssemos encontrar o caminho de volta um para o outro. Mas eu também sabia que minha felicidade me poderia depender da transformação de Lucas. Eu havia aprendido a me valorizar, a criar alegria em minha própria vida, a construir relacionamentos baseados em respeito mútuo e cuidado genuíno. A exposição na galeria estava marcada para o mês seguinte, e eu me joguei na preparação com um entusiasmo que não sentia há anos. Pintei novas peças, selecionei o melhor do meu trabalho existente e até comprei uma roupa nova para a noite de abertura. Um vestido preto sofisticado que me fazia sentir elegante e confiante. Kate me ajudou a praticar falar sobre minha arte, encenando conversas com potenciais compradores e entusiastas da arte. Lembre-se, ela me instruiu. Você não é apenas a Helena avó, ou a Helena viúva, ou a Helena vítima. Você é a Helena artista. Você tem algo único a oferecer ao mundo. Na noite da abertura, eu estava em frente ao espelho da galeria, ajustando meus brincos de pérola e alisando meu cabelo prateado. A mulher que me encarava era alguém que eu ainda estava conhecendo. Confiante, criativa, independente. Mas alguém de quem eu gostava muito. A galeria estava agitada quando cheguei. Minhas pinturas estavam lindamente expostas, com iluminação profissional que realçava as cores sutis e as texturas que eu havia trabalhado tanto para alcançar. As pessoas estavam realmente parando para olhá-las, discutindo a pincelada e a composição com séria atenção. Dona Helena, Júlia Valente apareceu ao meu lado, radiante de empolgação. A senhora está maravilhosa. Está pronta para conhecer seu público? Meu público. Eu tinha um público. Aos 82 anos, eu finalmente havia encontrado minha voz como artista. E as pessoas estavam ouvindo. A noite foi mágica. Vendi 4 quadros, incluindo a peça de flores que primeiro chamou a atenção de Júlia. Mais importante, conheci outros artistas, outras pessoas criativas que estavam perseguindo suas paixões, independentemente da idade ou das circunstâncias. Um senhor mais velho chamado Roberto, que devia estar na casa dos 70, comprou uma de minhas paisagens. Isso me lembra de uma viagem que minha esposa e eu fizemos para Tiradentes, ele me disse. Ela faleceu há 2 anos, e às vezes me preocupo em estar esquecendo como eram aqueles momentos felizes. Sua pintura captura algo que eu temia ter perdido. Suas palavras me emocionaram até as lágrimas. Era por isso que a arte importava, não apenas como autoexpressão, mas como uma ponte entre corações, uma forma de compartilhar a beleza e o significado que encontramos na vida. Conforme a noite se encerrava, eu estava em frente à janela da galeria, olhando para as luzes do rio se estendendo em direção ao centro. 1 ano atrás, eu era invisível, esquecida, descartada pelas pessoas que deveriam ter me valorizado mais. Naquela noite, eu estava cercada por novos amigos, celebrada por minha criatividade, financeiramente segura e emocionalmente livre. A transformação não tinha sido fácil. Houve noites em que chorei até dormir, dias em que duvidei de minhas decisões, momentos em que a solidão parecia avassaladora. Mas eu havia aprendido algo inestimável. Eu podia sobreviver sem a aprovação de pessoas que não me respeitavam. Eu podia prosperar quando parava de esperar que os outros validassem meu valor e começava a validá-lo eu mesma. Kate apareceu ao meu lado, trazendo 2 taças de espumante da mesa da recepção. Aos novos começos, ela disse, erguendo a taça. Aos novos começos, eu ecoei, tilintando minha taça contra a dela. Mas mesmo enquanto celebrava este marco, eu sabia que a verdadeira vitória não era a exposição de arte, ou o dinheiro que eu havia recuperado, ou mesmo o aparente despertar de Lucas para seus erros. A verdadeira vitória era a mulher que eu havia redescoberto, forte, criativa, digna de amor e respeito, capaz de construir uma vida de significado e alegria,
independentemente do que os outros escolhessem dar ou reter. Algumas semanas depois, recebi uma visita inesperada. Eu estava no meu novo apartamento, trabalhando em uma pintura da vista da minha janela, quando a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Lívia parada ali com a Camila, ambas parecendo incertas. Vovó? Lívia disse com sua doce voz de 8 anos. Papai disse que você estava brava com a gente, mas eu senti sua falta. Então a mamãe disse que poderíamos visitar. Meu coração derreteu ao vê-la. Quaisquer que fossem meus problemas com os pais dela, Lívia era inocente em tudo isso. Ela ainda era a luz brilhante da minha vida, a conexão com o futuro que fazia todas as minhas lutas valerem a pena. Ah, meu amor, eu disse, ajoelhando-me para abraçá-la. Eu também senti sua falta. Entrem, entrem. Camila a seguiu hesitantemente, sua confiança habitual substituída por algo que parecia quase vergonha. Meu apartamento agora era claro e alegre, cheio de plantas e obras de arte e os móveis confortáveis que o faziam parecer um lar. Helena, Camila disse baixinho, seu lugar está lindo. Lindo mesmo. Obrigada, eu disse simplesmente. Eu não ofereci explicações ou tours ou a hospitalidade ansiosa que eu teria oferecido antes. Eu aprendi a deixar que os outros se sentissem à vontade por conta própria. Lívia estava examinando minhas pinturas com a atenção séria de uma jovem crítica de arte. Vovó, foi você que fez estes? Eles são muito bonitos. Fui eu que fiz, eu disse a ela. Eu tenho feito aulas de arte. Você gostaria de ver como a aquarela funciona? Na hora seguinte, ensinei a Lívia técnicas básicas de pintura, enquanto Camila sentava-se silenciosamente no meu sofá, observando. Foi a interação mais pacífica que tivemos em anos, livre das correntes de ressentimento e manipulação que haviam envenenado nossos encontros anteriores. Quando chegou a hora de irem embora, Camila demorou-se na porta. Helena, ela disse, eu quero que você saiba que o Lucas me contou sobre a terapia, sobre o que ele aprendeu. Eu não percebi. Eu não entendi como estávamos tratando você. Eu a olhei com atenção, procurando por sinais do comportamento manipulador que aprendi a reconhecer. Mas ela parecia genuína, menor de alguma forma, menos segura de si do que a mulher confiante que uma vez descartou meus sentimentos tão facilmente. Camila, eu disse, eu aprecio você dizer isso, mas entender não é o mesmo que mudar. Vai levar tempo para eu confiar novamente. Ela assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Eu sei. Nós te machucamos muito. Eu só espero. Espero que um dia possamos ser uma família de verdade novamente. Nós podemos ser, eu disse gentilmente, mas terá que ser um tipo diferente de família do que éramos antes. Uma baseada no respeito mútuo, não em usar um ao outro. Depois que elas foram embora, sentei-me no meu apartamento tranquilo e refleti sobre o quanto havia mudado. 6 meses atrás, eu teria me agarrado às palavras de Camila como a uma tábua de salvação, desesperada para reconstruir nosso relacionamento a qualquer custo. Agora, eu tinha a força para esperar, para insistir em uma mudança genuína, para proteger a paz e a dignidade que lutei tanto para reconquistar. As estações mudaram, e eu também. Minha arte continuou a evoluir. Minhas exposições em galerias se tornaram mais frequentes, e eu até comecei a dar aulas de aquarela no centro comunitário. Minhas alunas eram principalmente mulheres da minha idade que passaram a vida cuidando dos outros e estavam finalmente aprendendo a nutrir seus próprios sonhos. Helena, disse Margarida, uma das minhas alunas, você nos faz acreditar que nunca é tarde para começar de novo. Começar de novo. Era exatamente isso que eu havia feito, e o que eu encorajava os outros a fazerem. Não esquecendo o passado ou fingindo que a dor não aconteceu, mas recusando-se a deixar que essa dor definisse o futuro. O progresso de Lucas foi lento, mas constante. Ele continuou com a terapia, e nossas conversas gradualmente se tornaram mais naturais, mais honestas.
Ele começou a perguntar sobre minha vida em vez de apenas falar sobre suas necessidades. Ele se lembrou do meu aniversário com um cartão atencioso e um pequeno presente. Nada caro, mas escolhido com cuidado. Mais importante, ele começou a me envolver na vida de Lívia novamente, mas como uma avó respeitada, não como uma babá não remunerada. Nos encontrávamos em parques ou museus, atividades onde podíamos desfrutar da companhia um do outro, sem a dinâmica complicada de jantares de família e obrigações de feriado. Vovó, disse Lívia durante um desses passeios, enquanto estávamos sentados perto do lago na Quinta da Boa Vista alimentando os patos. Papai diz que você é famosa agora por causa das suas pinturas. Eu ri, encantada com a interpretação infantil dela do meu modesto sucesso. Famosa não, meu amor, mas tenho orgulho da minha arte. Eu quero ser uma artista também. Ela anunciou com a confiança da infância. Você me ensina quando eu for maior? Eu adoraria te ensinar, eu disse a ela. E eu estava falando sério. O que quer que acontecesse com Lucas e Camila, eu estava determinada a ser uma presença positiva na vida de Lívia. A ser um modelo para ela do que significava se valorizar, perseguir seus sonhos, exigir tratamento respeitoso das pessoas que diziam amá-la. Enquanto escrevo isso, sentada no meu apartamento ensolarado com minhas pinturas ao meu redor, e minha próxima exposição a apenas algumas semanas de distância, tenho 83 anos. Estou sozinha, mas não solitária. Sou independente, mas não isolada. Aprendi a diferença entre solidão e abandono, entre amor e manipulação, entre sacrifício e autodestruição. Ainda há dias difíceis. O luto não é algo do qual você se recupera uma vez e depois esquece. É algo que você carrega consigo, aprendendo a integrá-lo na nova forma de sua vida. Ainda sinto falta de Ricardo todos os dias. Ainda anseio pelas conexões familiares que pareciam tão naturais quando ele estava vivo para ancorá-las. Mas também descobri uma força que não sabia que possuía, uma criatividade que pensei ter morrido com minha juventude, e relacionamentos baseados em cuidado mútuo genuíno em vez de obrigação ou exploração. Minha amizade com Kati se aprofundou no tipo de família escolhida que às vezes importa mais do que os laços de sangue. Viajamos juntas agora, fazendo viagens de fim de semana a museus de arte e cidades históricas, criando novas memórias para sobrepor as antigas. Eu até comecei a namorar novamente, algo que nunca pensei que faria. Roberto, o senhor que comprou minha pintura de paisagem, me convidou para jantar depois de continuarmos nos encontrando em eventos de galeria. Estamos indo devagar. Duas pessoas que passaram por perdas e conhecem o valor de construir algo real e duradouro. Helena, ele me disse recentemente enquanto caminhávamos pela lagoa, você me inspira. A maneira como você reconstruiu sua vida, encontrou sua voz como artista, se recusou a deixar que o tratamento de sua família definisse seu valor. Isso exige uma coragem incrível. Coragem. Eu nunca me considerei particularmente corajosa, mas talvez a coragem não seja a ausência de medo. Talvez seja a decisão de proteger sua própria dignidade mesmo quando você está com medo, de exigir respeito, mesmo quando isso pode significar perder relacionamentos, de apostar em seu próprio valor, mesmo quando os outros te convenceram de que você não tem nenhum. O relacionamento com Lucas continua a evoluir. Ele fez mudanças concretas, entrando em terapia familiar com Camila, envolvendo-me em decisões sobre Lívia, tratando-me como uma igual em vez de um recurso. Mas a confiança ainda é frágil, ainda sendo reconstruída uma conversa honesta de cada vez. Mãe, ele me disse durante nossa última ligação, quero que você saiba que criei um fundo para a educação da Lívia. Quero garantir que ela seja cuidada sem nunca colocá-la na posição em que eu te coloquei. Foi um gesto pequeno, mas me mostrou que ele estava pensando nas implicações maiores de suas ações, considerando como suas escolhas financeiras afetavam as pessoas que ele dizia amar. Isso é bom, Lucas, eu disse. Mostra que você está aprendendo a pensar além de suas necessidades imediatas. Estamos planejando passar o Natal juntos este ano. Nós 4,
mais a Kati e possivelmente o Roberto. Será o primeiro Natal em vários anos em que não estarei esperando ao telefone, não esperando por migalhas de inclusão, não me contentando com qualquer consideração que os outros escolham oferecer. Em vez disso, estou abordando-o como uma participante igual, alguém cuja presença agrega valor à celebração, alguém cujas necessidades e preferências importam. Se a dinâmica não parecer saudável, tenho outras opções: amigos para visitar, atividades para desfrutar, uma vida rica que existe independentemente do drama familiar. Esta é talvez a lição mais importante que aprendi. Você não pode controlar como os outros te tratam, mas pode controlar como responde ao tratamento deles. Você pode escolher aceitar o desrespeito, ou pode escolher se afastar. Você pode escolher permitir um comportamento destrutivo, ou pode escolher estabelecer limites. Você pode escolher definir seu valor pelas opiniões dos outros, ou pode escolher se valorizar. A escolha é sempre sua, mesmo quando não parece. Para quem está ouvindo esta história e reconhece sua própria dor em minhas palavras, quero que saibam o seguinte: nunca é tarde demais para mudar a trajetória de sua vida. Nunca é tarde demais para exigir um tratamento melhor. Nunca é tarde demais para descobrir quem você é quando para de tentar ser quem os outros precisam que você seja. As pessoas que realmente te amam respeitarão seus limites e apoiarão seu crescimento. As pessoas que só valorizavam o que você podia fazer por elas resistirão à sua transformação, mas a resistência delas não é um problema seu para resolver. Você é digno de respeito. Você é digno de um amor que não vem com condições ou etiquetas de preço. Você é digno de relacionamentos que te nutrem em vez de te esgotar. Você é digno de uma vida que te traz alegria, não apenas dever. Passei muitos anos acreditando que meu valor vinha da minha utilidade para os outros, que amor significava dizer sim a cada pedido e sacrifício. Agora sei que o amor verdadeiro requer respeito mútuo, que relacionamentos saudáveis têm limites, que as pessoas que mais importam celebrarão sua força em vez de explorar sua fraqueza. Minha arte está pendurada em galerias agora, mas, mais importante, está pendurada em minha casa, me cercando de cor, beleza e prova do que posso criar quando honro meus próprios dons. Minha conta bancária está segura, mas, mais importante, meu espírito está a salvo daqueles que o esgotariam. Minha agenda está cheia de atividades que eu escolho, pessoas de quem gosto, experiências que alimentam minha alma em vez de drená-la. É assim que a liberdade se parece aos 83 anos. Não a ausência de responsabilidade ou conexão, mas a presença de escolha, dignidade e autorrespeito. Enquanto me preparo para dormir esta noite em meu apartamento tranquilo, anseio pelo amanhã com expectativa em vez de pavor. Amanhã eu vou pintar. Vou ligar para a Kati para planejarmos nossa próxima aventura. Vou trabalhar nos preparativos para minha próxima exposição de arte. Talvez o Lucas me ligue, e se ligar, será uma conversa entre iguais. Talvez não, e tudo bem também. A mulher que desperdiçou anos esperando que outras pessoas validassem sua existência se foi. Em seu lugar, há alguém que se valida, que cria seu próprio significado, que entende que o relacionamento mais importante que você terá é aquele consigo mesmo. Mas minha jornada não terminou com essa percepção. Na verdade, estava apenas começando. Os meses que se seguiram trouxeram novos desafios e alegrias inesperadas, que eu nunca poderia ter imaginado naqueles dias sombrios quando descobri a traição de Lucas. A primavera chegou cedo naquele ano, e com ela, um convite que mudou tudo. Júlia Valente me ligou em uma manhã de terça-feira, sua voz borbulhando de empolgação. "Helena", ela disse, "tenho notícias incríveis. O Conselho Regional de Artes quer destacar seu trabalho em sua exposição anual. É uma honra enorme. Artistas de toda a cidade competem pela inclusão, e suas peças foram selecionadas por unanimidade pelo júri. Sentei-me pesadamente na cadeira da cozinha, o telefone tremendo na minha mão. Uma exposição regional. Meu trabalho exibido ao lado de artistas estabelecidos de todo o Rio de Janeiro.
Aos 83 anos, eu estava finalmente recebendo o reconhecimento com que nunca ousei sonhar. Mas mais do que a conquista profissional, representava algo mais profundo. Era a prova de que a voz que eu encontrei em minha arte estava ressoando com os outros, que a dor e a beleza que eu derramei em minhas pinturas estavam se conectando com corações e mentes por toda a cidade. Quando é a exposição? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Neste outono, Júlia respondeu. De outubro a dezembro. Helena, isso pode mudar sua vida. A exposição por si só pode estabelecê-la como uma voz significativa na cena da arte contemporânea. Mudar a vida. Na minha idade, eu ainda era capaz de transformação, ainda crescendo, ainda me tornando alguém novo. A mulher que se sentiu descartada e esquecida agora estava sendo celebrada e procurada. Passei o resto daquele dia caminhando pelo meu bairro, vendo as ruas familiares com novos olhos. O dono do mercadinho, seu Manuel, que sempre fora gentil comigo durante meus piores dias financeiros, acenou de sua porta. A senhora idosa que alimentava pombos no pequeno parque perto do meu prédio sorriu e acenou com a cabeça quando passei. Essas pessoas testemunharam minha jornada sem saber. Fizeram parte da minha ressurreição simplesmente por me tratarem com dignidade humana básica, quando minha própria família havia esquecido como fazê-lo. Naquela noite, liguei para Lucas. Nossas conversas se tornaram mais fáceis nos últimos meses, mais naturais, embora ainda cuidadosas. A terapia estava claramente ajudando-o, e eu podia ouvir uma mudança genuína em sua voz, em suas perguntas, na maneira como ele ouvia minhas respostas. Mãe, ele disse, que notícia incrível sobre a exposição. Estou tão orgulhoso de você. Sei que o pai também estaria orgulhoso. A menção a Ricardo apertou meu peito, mas de uma forma boa. Por tanto tempo após sua morte, pensar nele só trazia dor. Agora, lentamente, eu conseguia me lembrar do amor que compartilhamos, do parceiro que ele foi, da maneira como ele incentivou meus sonhos mesmo quando eu não conseguia vê-los claramente. Lucas, eu disse com cuidado, quero te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesto comigo. Pude ouvi-lo se mexer na cadeira. Ok, mãe. O que é? Você se lembra de quando eu costumava pintar? Quando você era pequeno, antes que a vida ficasse tão ocupada com trabalho, família e responsabilidades? Houve uma longa pausa. Então, em voz baixa, ele disse: Eu me lembro. Você tinha aquele pequeno cavalete montado na varanda. Você costumava pintar as flores do jardim e às vezes deixava eu ajudar a misturar as cores. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ele se lembrava. Aquela jovem mãe, aquela mulher que tinha sonhos além de apenas cuidar dos outros, não tinha se perdido completamente. Você era tão boa, mãe, ele continuou. Nunca entendi por que você parou. Acho que pensei que você simplesmente perdeu o interesse. Eu não perdi o interesse, disse suavemente. Eu me perdi. Em algum ponto do caminho, decidi que as necessidades de todos os outros eram mais importantes do que meus próprios sonhos. Eu me convenci de que querer coisas para mim era egoísmo. Mãe, disse Lucas, sua voz embargada de emoção. Sinto muito. Sinto muito por ter me aproveitado disso, por usar sua abnegação contra você. Sinto muito por ter contribuído para que você se perdesse. Esta era a conversa que precisávamos ter, que vínhamos construindo há meses. Não apenas sobre o dinheiro que ele havia tirado, mas sobre a pessoa que eu me permiti tornar, e o papel que as expectativas dele desempenharam nessa transformação. Lucas, eu disse, preciso que você entenda que não sou a mesma mulher que costumava te dar o que você pedia, sem fazer perguntas. Eu te amo, mas agora eu também me amo. E esses dois tipos de amor precisam coexistir. Eu entendo, ele disse. E honestamente, mãe, acho que gosto mais desta sua versão. Você parece. Viva novamente. Presente. Quando você fala sobre sua arte, sua voz muda.
Você soa como a mãe que eu lembro de quando era pequeno, antes que tudo ficasse tão complicado. Conversamos por mais 1 hora, a conversa mais longa que tivemos em anos. Discutimos sua terapia, minha próxima exposição, o progresso de Lívia na escola e a própria jornada de autorreflexão de Camila. Não foi perfeito, ainda havia subtons de cautela, momentos de estranheza, mas foi real de uma forma que nossas conversas não eram há décadas. Os meses de inverno passaram voando enquanto eu me preparava para a exposição. Criei uma série de novas pinturas especificamente para a mostra, peças que contavam a história da minha transformação. Havia, depois da tempestade, uma paisagem que mostrava a devastação do inverno, dando lugar ao verde hesitante da primavera. Reflexo retratava uma mulher idosa se olhando no espelho, mas o reflexo mostrava uma versão mais jovem de si mesma, com um pincel na mão. Minha favorita era Jardim Recuperado, que mostrava flores crescendo através de rachaduras no concreto. Uma metáfora para a resiliência que parecia profundamente pessoal. Kati foi minha companheira constante durante este tempo, ajudando-me a selecionar peças, oferecendo opiniões sobre composições e fornecendo o tipo de apoio inabalável que eu ansiava por tantos anos. Uma tarde, enquanto estávamos em meu apartamento revisando meu portfólio, ela fez uma observação que me deixou paralisada. Helena, ela disse, estudando uma pintura que eu havia feito de Ricardo, você o pinta de forma diferente agora do que costumava. Ela estava certa. Em meus trabalhos anteriores, as poucas pinturas que fiz de Ricardo o mostravam como eu o via naqueles anos de luto após sua morte. Uma figura de perda, alguém que me deixou à deriva. Mas nesta nova pintura, ele era vibrante, presente, encorajador. Ele parecia o parceiro que realmente fora, não o fantasma com o qual eu vinha me assombrando. Acho que finalmente consigo me lembrar do nosso amor em vez de apenas lamentá-lo, eu disse, surpresa com a percepção ao verbalizá-la. Isso é cura, Kati disse simplesmente. É assim que parece. À medida que a data da exposição se aproximava, fiquei cada vez mais nervosa. E se ninguém viesse? E se os críticos fossem duros? E se eu tivesse superestimado minhas habilidades e todo esse renascimento artístico fosse apenas o delírio de uma velha tentando se sentir relevante novamente? Roberto, que se tornara uma presença constante e reconfortante em minha vida, notou minha ansiedade durante um de nossos jantares semanais. Helena, ele disse, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a minha, você está em parafuso. O que realmente te assusta nesta exposição? Olhei para nossas mãos unidas, maravilhada com o quão natural era ser tocada com afeto novamente, ter alguém que se importava com meu estado emocional sem esperar nada em troca. Tenho medo, admiti, que tudo isso seja bom demais para ser verdade. Que eu acorde e descubra que ainda sou aquela mulher solitária e esquecida no apartamento minúsculo, e que tudo isso foi um sonho. Roberto apertou minha mão suavemente. Helena, mesmo que esta exposição fosse a única coisa que resultasse de sua transformação, ainda seria real. Mas não é a única coisa. Olhe para seu relacionamento com seu filho. Está se curando. Olhe para sua amizade com a Kati. É profunda e significativa. Olhe para o que temos juntos. Está crescendo e é lindo. Você não criou apenas arte, meu bem. Você criou uma vida inteiramente nova. Suas palavras me envolveram como um cobertor quente. Meu bem. Fazia tanto tempo que alguém não me chamava por um termo carinhoso que não fosse paternalista ou manipulador. O meu bem de Roberto era diferente da doçura calculada de Camila, diferente das tentativas culpadas de afeto de Lucas. Era genuíno, descomplicado, dado livremente. Obrigada, eu disse, e quis dizer por muito mais do que apenas suas palavras tranquilizadoras. Na noite anterior à abertura da exposição, não consegui dormir. Fiquei na janela do meu quarto, olhando para as luzes da cidade, pensando na jornada que me trouxera a este momento. 2 anos atrás,
Eu era uma mulher cuja vida parecia ter acabado, cujo propósito parecia esgotado, cujo valor parecia esvaziado. Amanhã, eu estaria em uma galeria cercada por pessoas que vieram especificamente para ver meu trabalho, para ouvir minha história, para celebrar minha visão. Mas a mudança mais profunda não foi externa. Foi interna. Eu aprendi a confiar em meu próprio julgamento novamente, a valorizar minhas próprias opiniões, a proteger meu próprio bem-estar. Descobri que solidão e solitude eram experiências completamente diferentes, que amor e manipulação eram fáceis de confundir, mas essenciais de distinguir, que era possível reconstruir não apenas uma vida, mas um senso de identidade inteiro. A abertura da exposição foi tudo o que eu sonhei e mais. A galeria estava lotada de pessoas que se moviam de pintura em pintura com interesse e apreciação genuínos. Várias peças foram vendidas na primeira hora, incluindo Jardim Recuperado, que foi para um jovem casal que disse que os lembrava da resiliência de sua avó em tempos difíceis. Lucas e Camila vieram, trazendo Lívia, que agora tinha 9 anos, e estava ainda mais encantada com o sucesso artístico de sua avó. Ela usou um vestido especial para a ocasião e disse a todos que quisessem ouvir que sua avó era a artista mais famosa da Tijuca. Mas foi a reação de Lucas que mais me comoveu. Ele ficou muito tempo em frente a Depois da Tempestade, estudando as camadas de tinta que mostravam a destruição transformada em renovação. Mãe, ele disse baixinho, esta pintura é sobre você, não é? Sobre sobreviver ao que eu te fiz passar. Eu assenti, sem confiar na minha voz. É linda, ele disse. Dolorosa, mas linda. Agora entendo por que você precisava pintar esses sentimentos em vez de apenas falar sobre eles. Camila também me surpreendeu. Ela se aproximou de um dos meus retratos, uma pintura das mãos de uma mulher idosa segurando uma fotografia, e começou a chorar. Helena, ela disse. Isso me lembra da minha avó. Ela morreu quando eu estava na faculdade, e nunca cheguei a conhecê-la como adulta. Acho que estava tão focada em seguir em frente, em construir nosso futuro, que esqueci de honrar as pessoas que vieram antes de nós. Não foi um pedido de desculpas completo por como ela me tratou, mas foi um reconhecimento, uma consciência, o início da compreensão. O crescimento, eu aprendi, era muitas vezes um processo lento de pequenas percepções em vez de revelações dramáticas. O ponto alto da noite veio quando uma repórter de uma revista de artes local me entrevistou para um artigo sobre artistas que florescem tardiamente. Enquanto ela me fazia perguntas sobre minha técnica e inspiração, senti uma sensação surreal de completude. Lá estava eu, sendo levada a sério como artista, tendo minhas opiniões procuradas e valorizadas, sendo vista como alguém com expertise e insights para compartilhar. Dona Helena, a repórter perguntou, que conselho a senhora daria para outras pessoas que sentem que perderam a chance de perseguir seus sonhos? Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu diria a elas que não há data de validade para se tornar quem você estava destinado a ser. Eu diria que nunca é tarde para traçar limites, para exigir respeito, para escolher a si mesmo. Eu diria que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é desapontar pessoas que se acostumaram com sua complacência. Conforme a exposição transcorria durante o outono, minha vida continuou a evoluir de maneiras inesperadas. Recebi convites para palestrar em centros de idosos e faculdades comunitárias sobre carreiras de segunda fase e desenvolvimento artístico na terceira idade. Cada vez que eu contava minha história, encontrava outras mulheres que se reconheciam em minha experiência. Mulheres que haviam doado tanto de si mesmas que haviam esquecido quem eram por baixo de toda essa doação. Uma conversa particularmente memorável aconteceu após uma palestra que dei em um centro comunitário em outra parte da cidade. Uma senhora idosa chamada Rosa se aproximou de mim depois, seus olhos brilhando com possibilidade e dor. Helena, ela disse, ouvir você falar. É como se você estivesse contando a minha história.
Minha filha tem gerenciado minhas finanças por anos, e eu tenho sentido que algo não está certo, mas pensei que estava sendo paranoica. Sua história me dá esperança de que não é tarde demais para retomar o controle. Passei 1 hora com Rosa, compartilhando o contato de Mariana Souza e encorajando-a a confiar em seus instintos. 6 meses depois recebi uma carta dela. Ela havia contestado com sucesso a gestão financeira de sua filha, descoberto irregularidades significativas e estava no processo de reconstruir sua independência. Ela também havia começado a fazer aulas de cerâmica e encontrou uma comunidade de colegas artistas que valorizavam sua perspectiva e experiência. Essas conexões, esses efeitos cascata da minha própria transformação, tornaram-se tão significativos para mim quanto meu sucesso artístico. Percebi que parte do meu propósito era servir como prova de que era possível reivindicar sua vida em qualquer estágio, mostrar aos outros que a idade poderia ser uma fonte de sabedoria e força, em vez de apenas vulnerabilidade e declínio. O Natal daquele ano foi diferente de qualquer outro que eu havia experimentado em décadas. Em vez de temer o feriado ou esperar ansiosamente por convites, me vi no centro de planos que refletiam meus próprios valores e desejos. Roberto e eu oferecemos um jantar de véspera de Natal em meu apartamento, com Kate como nossa convidada de honra. Lucas, Camila e Lívia se juntaram a nós, mas como participantes de uma celebração que eu havia projetado, em vez de suplicantes esperando por inclusão em seus planos. A noite foi calorosa e cheia de risadas, com Lívia mostrando seu próprio progresso artístico e Lucas realmente ajudando na limpeza sem que precisassem pedir. Camila parecia mais relaxada do que eu jamais a vira, talvez porque a pressão financeira que impulsionou tanto de seu comportamento anterior não era mais um fator em nosso relacionamento. Quando nos despedimos naquela noite, Lucas demorou-se à minha porta. "Mãe", ele disse, "sei que tenho muito mais trabalho a fazer para realmente consertar as coisas entre nós, mas quero que você saiba que te ver feliz, te ver criando e prosperando." Me ensinou algo importante sobre como o amor deveria ser. "O que é?" perguntei. "Que amar alguém significa querer que essa pessoa floresça, não apenas querer que ela sirva às suas necessidades. Que o amor verdadeiro celebra o crescimento da outra pessoa em vez de se sentir ameaçado por ele." Eu o abracei então. O primeiro abraço verdadeiramente desprotegido que compartilhamos em anos. Parecia esperança materializada, como a possibilidade de um relacionamento reconstruído sobre fundações inteiramente novas e mais saudáveis. Quando a primavera chegou novamente, trazendo consigo o primeiro aniversário da descoberta da traição de Lucas, eu me encontrava em um lugar que nunca poderia ter imaginado. Minha arte estava estabelecida na cena das galerias locais, com uma lista de espera de colecionadores interessados em meu trabalho. Minhas finanças não estavam apenas seguras, mas crescendo, à medida que minhas pinturas alcançavam preços cada vez maiores. Mais importante, meus relacionamentos eram baseados em respeito mútuo e cuidado genuíno. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido interna. Eu acordava todas as manhãs com expectativa em vez de pavor. Eu fazia planos baseados em meus próprios interesses, em vez das necessidades de outras pessoas. Eu dizia não sem culpa, e sim com entusiasmo. Aprendi a distinguir entre solitude, que pode ser pacífica e restauradora, e isolamento, que era doloroso e diminuidor. Roberto e eu nos aproximamos ao longo dos meses, nosso relacionamento desenvolvendo a intimidade estável e confortável que vem da compatibilidade genuína, em vez da solidão desesperada. Conversamos sobre morar juntos, sobre viajar para lugares que ambos sempre quisemos ver, sobre a possibilidade de um futuro que nenhum de nós esperava encontrar em nossa idade. "Helena", ele me disse uma noite enquanto assistíamos ao pôr do sol da varanda do meu apartamento. "Você sabe que também salvou minha vida, não sabe?" Virei-me para olhá-lo, surpresa. "Como eu salvei sua vida?" "Quando Margarida morreu, pensei que minha capacidade de amar estava enterrada com ela.
Pensei que o resto da minha vida seria sobre gerenciar o declínio, sobre aceitar graciosamente cada vez menos até que não sobrasse nada. Mas ver você se recuperar, ver sua coragem em reconstruir sua vida. Isso me inspirou a acreditar que os começos ainda eram possíveis. Suas palavras me comoveram profundamente porque eu entendia exatamente o que ele queria dizer. Por tanto tempo, eu vi meu futuro como um processo de diminuição. Apartamentos menores, menos amigos, saúde em declínio, dependência crescente. Eu aceitei que meu papel era encolher graciosamente, precisar de menos, ocupar menos espaço no mundo. Mas minha jornada me ensinou que o envelhecimento também poderia ser um processo de refinamento, de focar no que realmente importava, de ter a coragem de descartar relacionamentos e atividades que não serviam ao meu eu superior. Eu estava ocupando mais espaço no mundo agora, não menos. Eu era mais visível, mais vocal, mais vibrantemente eu mesma do que fora em décadas. Ao me preparar para concluir esta história, sentada em meu apartamento ensolarado com minhas pinturas ao meu redor e os sons de uma cidade que aprendi a amar novamente entrando pelas minhas janelas, quero compartilhar a lição mais importante da minha transformação. Você nunca é velho demais, atrasado demais ou perdido demais para começar de novo. A mulher que se sentia invisível e descartada aos 81 anos tornou-se uma artista reconhecida aos 83. A mãe que permitiu o abuso financeiro de seu filho tornou-se uma defensora de outros idosos que enfrentam exploração semelhante. A viúva que pensava que sua capacidade de amor romântico havia morrido com o marido se viu em um relacionamento que honrava tanto seu passado quanto seu presente. Essas mudanças não aconteceram porque eu era especial ou particularmente corajosa. Elas aconteceram porque finalmente entendi que eu tinha escolhas, que podia dizer não a um tratamento que me diminuía e sim a oportunidades que honravam meu valor. Se você está ouvindo isso e reconhecendo sua própria história na minha, por favor, saiba que a mudança é possível. Pode ser lenta, pode ser dolorosa, pode exigir que você desaponte pessoas que se acostumaram com sua complacência. Mas é possível. Comece pequeno. Diga não a um pedido que não te serve. Envolva-se em uma atividade que te traga alegria. Procure ajuda de uma pessoa que realmente se importa com seus melhores interesses. Cada pequeno ato de autorrespeito se baseia no anterior, criando um impulso em direção a uma vida que reflete seu verdadeiro valor. Você não precisa da permissão de ninguém para se valorizar. Você não precisa ganhar seu direito à dignidade e ao respeito. Você não precisa justificar seus sonhos ou se desculpar por ocupar espaço no mundo. As pessoas que realmente te amam celebrarão seu crescimento e apoiarão seus limites. As pessoas que resistem à sua transformação estão revelando que seu apego era ao seu serviço, não à sua pessoa. Essa informação, por mais dolorosa que seja, é na verdade um presente. Ela te mostra quem merece sua energia e quem tem se aproveitado da sua generosidade. Ao olhar para o futuro agora, vejo possibilidade onde antes só via fins. Vejo criatividade onde antes só via perda. Vejo conexão onde antes só via solidão. Vejo uma mulher que conhece seu valor, protege sua paz e cria beleza no mundo. Aos 84 anos, sou finalmente, totalmente, completamente eu mesma. Você já viveu? Ou conheceu alguém que viveu algo parecido? Já se sentiu invisível em sua própria família, reduzido ao que você poderia fornecer em vez de ser valorizado por quem você é? Já descobriu que as pessoas pelas quais você se sacrificou foram as que menos te respeitaram? Por favor, compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência importa. Sua voz merece ser ouvida. Sua transformação, por menor ou mais lenta que seja, é digna de celebração. Se isso tocou seu coração, curta este vídeo e se inscreva. Seu apoio me ajuda a continuar abrindo meu coração, uma história de cada vez. Juntos, podemos nos lembrar que nunca é tarde para reivindicar nossa dignidade. Nunca é tarde para exigir respeito.
Nunca é tarde para escolher a felicidade em vez da conveniência, o amor em vez do medo e o amor próprio em vez da aprovação dos outros. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por fazer esta jornada comigo da desesperança à dignidade, da exploração ao empoderamento, da invisibilidade à arte. Que você encontre a coragem de escrever seu próprio próximo capítulo, seja qual for a sua idade, sejam quais forem as circunstâncias que você enfrenta. Os melhores capítulos de nossas vidas ainda podem estar à nossa frente.